Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai continuar a nossa aula de convecção externa, capítulo 6 e 7 dos livros do Encropera. E na última aula eu motivei vocês sobre o porquê que a gente precisa estudar a convecção externa. Eu usei um exemplo, até um exemplo bem complicado, mas para mostrar assim, no mundo mais da engenharia, por que a gente tem que estudar esse tipo de escoamento, né? Vamos supor que esse caso aí da turbina supersônica, que você tem um fluido extremamente aquecido, né? Muito entálpico, ele vai aquecer essa pá para ela não derreter. Você precisa ter uma troca de calor eficiente que vai garantir que a temperatura de superfície da pá se mantenha um certo valor. E, enfim, é um caso extremamente complexo, mas que reflete isso, né? Você tem uma troca de calor de um fluido em movimento, uma parte externa, uma superfície, e você precisa entender a fluidodinâmica desse escoamento próximo ali da superfície para saber como que ocorre essa troca de calor, e precisa entender também a termodinâmica, né, a parte térmica que está acontecendo ali próximo, para você ver como é que está essa distribuição de temperatura e saber como ocorre essa troca de calor. Enfim, esse problema é muito difícil, a gente não vai estudar esse problema, o problema que a gente estuda é bem mais simples do que esse, mas a gente vai começar a estudar problemas que nos dão um insight, né, os princípios físicos para a gente entender como é que funcionam essas trocas de calor em escoamentos externos. A gente começa pelo problema mais simples possível, com o escoamento externo sobre uma placa plana. Uma placa plana sem nenhum gradiente de pressão, tá? Placa plana normal. Nesse caso, o que está vindo aqui? Vem da esquerda dessa placa plana um escoamento U com a velocidade U infinito, que é um escoamento de campo livre. Esse símbolo infinito indica isso para a gente, são as propriedades em campo livre, que está muito distante da placa, ou seja, o que não tem influência de nenhuma não uniformidade ou de algum efeito de parede, por exemplo, ou seja, uma propriedade, uma grandeza que está longe da placa. A velocidade vem aqui uniforme, então, no campo de escoamento, e ela encontra essa placa plana, que pelas condições de contorno de não deslizamento, nesse caso ela vai estar parada, e vai fazer com que a velocidade na parede, na superfície da parede, se torne zero. Quando a velocidade na parede se torna zero, você tem uma não uniformidade na distribuição de velocidades e faz com que se forme esse perfil de camada limite aqui. Esse perfil de camada limite que eu desenhei, que vai da velocidade zero na parede até a velocidade 1 infinito longe da parede, vai determinar essa característica desse escoamento na região de camada limite. A camada limite é delimitada por essa linha azul claro que eu desenhei aqui agora, que ela demarca justamente a espessura da camada limite determinada por delta, que é onde é o ponto em y, onde a nossa velocidade da camada limite é igual a 99% da velocidade de campo livre. Bem, a camada limite já foi estudada ao longo de muitos anos aí, né? Ela é fundamental para a gente entender escoamentos externos, mas até agora eu falei só de hidrodinâmica. Por que interessa, então, se eu estiver resolvendo um problema de térmica aqui na aula de convecção? Como que eu vou usar essas informações? Eu vou complicar um pouco esse problema agora. A gente vai deixar ele um pouquinho mais complexo. Agora vamos pensar no caso lá, parecido com aquele que eu falei do caso dos meus amigos lá, o Hugo, o William e o Túlio estavam estudando o escoamento supersônico em cima da pá, da turbina. Vamos agora pensar que eu tenho uma coisa reversa. Agora eu tenho uma temperatura aqui de superfície também. Além de eu ter uma velocidade da superfície, agora eu tenho uma temperatura de superfície também. E essa temperatura de superfície ela é maior do que a temperatura do infinito. Então agora a minha superfície é mais aquecida do que o meu gás. Eu inverti o problema. E aqui em cima então eu vou ter também uma temperatura infinito, certo? Uma certa temperatura que é a temperatura que está vindo aqui no meu campo livre também. O que vai acontecer nesse caso? Eu vou ter uma troca de calor. Se eu tenho a minha temperatura, se eu tenho qualquer diferença de temperatura que exista, vai gerar uma troca de calor. Igual qualquer diferença de potencial elétrico gera uma corrente elétrica, né? Mesma coisa, são análogas essas transferências aí de energia. Nesse caso, se você tem essa diferença de temperatura entre a sua superfície da placa e a temperatura do escoamento, isso gera essa troca de calor que vai nesse sentido aqui, ó. Uma troca de calor, um fluxo de calor que é representado aqui nessa superfície, através da superfície, até marcado como S, é o fluxo de calor que está acontecendo nesse caso. Esse fluxo de calor, a gente vai entender ele a partir dos nossos conhecimentos de leis físicas que nós temos para entender. A gente sabe que para escoamentos, o que determina o fluxo de calor é justamente a lei do resfriamento de Newton, que nos diz que esse fluxo de calor ele é igual a um coeficiente convectivo multiplicado pela temperatura, aí no caso a temperatura da superfície, menos a temperatura do infinito, a temperatura do escoamento que você está estudando. Isso também a gente pode dizer que nesse ponto aqui, nesse ponto marcado aqui onde está esse pontinho verde, onde está essa placa, está ali a minha velocidade está parada, nesse ponto eu também tenho só o fenômeno de condução, certo? Ali a minha velocidade no meu escoamento, ele é a mesma velocidade da placa. Se a placa está parada, então naquele ponto eu não tenho velocidade macroscópica. Por definição, onde eu não tenho
deslocamentos macroscópicos de matéria, a transferência de calor, mas existe matéria, mas não há deslocamento macroscópico da matéria, a transferência de calor é por condução. Ou seja, nesse ponto, a minha transferência de calor, ela atende à lei de Fourier. Eu posso dizer que ela vai atender à lei de Fourier dessa forma aqui, ó, QS é igual a menos o kappa, que seria o kappa que vai ser a condutividade térmica da minha substância, no caso, né, dessa substância de fluido que eu estou estudando, multiplicado pelo gradiente de temperatura que eu tenho. Nesse caso, o calor está indo na direção y, então tem que ser o gradiente na direção de y da temperatura, só que isso aqui é avaliado somente no ponto onde eu tenho y igual a zero. O y igual a zero porque é onde está onde eu tenho esse valor de troca por condução, porque fora do y igual a zero eu tenho um movimento macroscópico de fluido, não é mais condução, mas em y igual a zero eu sei que eu tenho condução. O que acontece nesse caso? Esse é meu fluxo de calor que passa nesse ponto onde eu tenho a velocidade igual a zero, ele tem que se igualar também ao fluxo de calor que é calculado pela lei de resfriamento de Newton, senão eu tenho um desbalanceamento, né? Senão eu não vou ter a mesma troca de calor. Alguma coisa vai estar gerando, vai estar consumindo esse calor ou vai estar gerando calor. Como eu não tenho nada mais gerando calor nesse problema que eu descrevi, eu vou ter um fluxo de calor constante. O mesmo fluxo de calor que eu calculo pela lei de resfriamento de Newton é um fluxo de calor que eu calculo pela lei de Fourier no ponto em y igual a zero. Então, o que eu preciso para determinar, nesse caso, o meu fluxo de calor? Quais são as informações que eu preciso? Olha, eu precisaria, ou pela lei do resfriamento de Newton, eu preciso determinar o meu fator H, que é esse daqui, ou pela lei de Fourier, eu preciso determinar qual que é o perfil de temperatura que eu tenho com relação a y, né? Tanto que a minha temperatura varia com relação a y, ali no ponto em y igual a zero. Ora, quando eu resolvo as equações da camada limite, lá para a parte hidrodinâmica, eu consigo identificar qual que é esse perfil aqui, né? O perfil de velocidades que eu tenho dentro da camada limite. E eu sei que eu consigo também identificar, a partir de um escoamento, se eu tenho um perfil de velocidades, eu consigo, esse escoamento sendo incompressível, eu consigo buscar as informações a partir da equação da energia, descobrir qual que é o perfil de temperaturas também. Ou seja, o que eu preciso identificar para resolver esse problema aqui é entender a minha fluidodinâmica. O primeiro passo para resolver esse problema é resolver a minha fluidodinâmica. Eu preciso entender como está o meu perfil de escoamentos na região de camada limite. Ou seja, para entender como está o perfil de temperaturas que eu tenho dentro da camada limite, entender qual que é a troca de calor, entender qual que vai ser a troca de calor que está acontecendo entre a placa e o escoamento, eu preciso entender primeiramente qual que é a minha hidrodinâmica. Então vamos primeiramente modelar esse problema, modelar o problema hidrodinâmico. Vamos lá, como é que a gente entende, como é que a gente estuda e modela um problema como esse, a formação de uma camada limite? Para quem já fez mecânica dos fluidos, isso aqui é só uma pequena revisão, tá? Esse problema da camada limite já foi estudado, ele é clássico, foi estudado por vários grandes pesquisadores da história. Eu trouxe até alguns deles aqui que estudaram essa história da camada limite, né? Eu trouxe o Osborne Reynolds, ele vai aparecer nas nossas explicações nas próximas aulas também. Eu trouxe o Ludwig Prandtl, o Paul Blasius, esses dois aqui são fundamentais para se falar de camada limite. Também trouxe o Theodor von Karman, apesar de a gente não vai falar muito dele, mas ele tem uma solução de camada limite também. As equações que modelam esse tipo de problema que a gente vai ver aqui agora são as equações que são chamadas equações da camada limite de Prandtl. O Prandtl foi o primeiro a pegar das equações de Navier-Stokes e trazer essas equações para a ideia de se resolver um problema da camada limite. Ele usou muitas análises dimensionais no trabalho dele para mostrar que algumas dimensões, alguns componentes, alguns termos que apareciam na equação de Navier-Stokes eram menos relevantes do que outros ou poderiam ser desprezíveis para um escoamento que estivesse localizado na camada limite. Por quê? Porque a camada limite é uma região muito fina e muito pequena próxima à parede. Se você pensa, por exemplo, para um aerofólio ou uma placa, né, uma pá, como estava descrito ali no problema que eu mostrei para vocês no começo aqui do curso, você pensa um aerofólio como esse aqui, ó. Para esse aerofólio, eu posso pensar que a camada limite ela vai estar um escoamento que passa, por exemplo, aqui ao redor desse aerofólio, assim, ó, passando aqui, passa por aqui também. A camada limite ela vai estar localizada aqui muito próxima da superfície do aerofólio, ela está bem perto do aerofólio. E as dimensões das propriedades, das grandezas dentro da camada limite são muito menores, por exemplo, do que as dimensões que a gente tem de tamanho desse aerofólio, que seria, por exemplo, a corda do aerofólio, que é muito maior do que, por exemplo, a espessura que a gente tem da nossa camada limite, que ela é muito pequena. Essas diferenças de dimensões que a gente tem fazem com que a gente consiga negligenciar alguns termos, tá? E a gente estuda a camada limite justamente trazendo também
o nosso sistema de coordenadas para ser para acompanhar a superfície, né? Ou seja, o meu sistema de coordenadas que originalmente seria esse daqui, ó, y e x, para a camada limite não, para a camada limite ele acompanha sempre sendo com o y normal à superfície e o x perpendicular à superfície em todos os pontos, aqui é o y e o x. Eu sempre estudando a camada limite dessa forma. Então essas aproximações e essas considerações, na verdade, feitas pelo Ludwig Prandtl, elas simplificaram as equações de Navier-Stokes, né, para um problema um pouco mais simples de ser resolvido, mas que o Prandtl ainda não resolveu. O Prandtl é um dos maiores pesquisadores da história de mecânica dos fluidos. O Reynolds, a gente já ouve falar muito dele, né, tem um número de Reynolds, a gente vai falar dele daqui a pouco também, mas o Prandtl é um dos grandes pesquisadores, né. Eu costumo dizer que o Prandtl, ele é se a gente fizesse um paralelo do Prandtl, assim, pensando se a mecânica dos fluidos fosse, por exemplo, uma religião, né, como o judaísmo, por exemplo, o Prandtl seria como Moisés, ou seria como Abraão, seria alguém que nucleou, e criou e principiou vários pontos principais, vários outros grupos que começaram a propagar depois os conhecimentos de mecânica dos fluidos, como o próprio Blasius, né? O Blasius foi aluno do Prandtl, por exemplo, e primeiro a resolver as equações da camada limite foi o Blasius, e depois vários outros como Falkner, Scan. O Theodor von Karman interagiu muito com alunos do Prandtl também, então tem muita coisa surgiu. Eu não sei se o von Karman foi aluno do Prandtl ou não, tem até que conferir isso depois, mas eles todos sempre foram fundamentais, e o Prandtl é um dos principais da história realmente em estudos de mecânica dos fluidos. Eu vou mostrar para vocês agora o que são as equações de camada limite do Prandtl. O Prandtl, ele fez o seguinte, ó, tem um trabalho do Prandtl, não vou mostrar aqui para vocês o que é, mas ele simplificou um pouquinho as equações de camada limite. Ele pegou as equações de Navier-Stokes e fez algumas considerações. Falou, olha, vamos pegar a camada limite, por exemplo, nesse problema que a gente está vendo aqui, e falar que ela é bidimensional. A gente sabe que problemas reais, como um aerofólio, como uma pá, que eu mostrei a turbina, são todos tridimensionais. Mas vamos supor também que agora que essa dimensão z que poderia existir aqui saindo dessa tela, ela é muito grande, ou seja, ela não tem influência na nossa solução de camada limite. Ou seja, a gente poderia ter um comprimento aqui de espessura, de envergadura, mas a gente não vai considerar ela para a nossa solução, ou seja, o nosso problema é bidimensional. Tá? Outra consideração do Prandtl foi falar que o problema é incompressível, ou seja, eu estou falando que o meu divergente de velocidade é igual a zero. Isso aqui já é uma solução, uma equação que vai aparecer para a gente, mas é uma consideração do Prandtl inicialmente para modelar essas equações, falar que é um problema incompressível. A outra consideração importante do Prandtl é falar que é uma camada limite laminar. Por ser uma camada limite laminar, a gente tem algumas simplificações que aparecem, tá? A camada limite turbulenta, ela tem um outro tipo de perfil, ela não vai ter um perfil parecido com esse aqui que eu escrevi para vocês, não, ela é um pouco diferente, a solução é bem diferente também. Mas esse problema do Prandtl, então, ele tem essa limitação de ser um problema que a gente vai estar modelando nessa camada limite agora para escoamentos externos laminares. O que é o limite do escoamento ser laminar? Olha, a regra geral que nós usamos, é chamada, às vezes os ingleses falam rule of thumb, né? Você fala assim, olha, essa aqui é a regra, é uma regra que não é regra dita não dita, ela depende de algumas coisinhas, mas no geral a gente fala que o escoamento é laminar quando o Reynolds desse escoamento é menor do que 5 vezes 10 a 5 para um escoamento externo. O número de Reynolds a gente sabe o que é, né? O Reynolds é definido como a velocidade, essa velocidade de campo livre, multiplicado pelo x, que é essa distância aqui a partir do bordo de ataque que eu tenho da minha placa plana, ou seja, a partir desse ponto zero aqui, eu vou aumentando o x, eu aumento a distância, aumento o x, e eu aumento também o número de Reynolds, ou seja, é U vezes o x dividido por Ni, ou seja, esse é o número de Reynolds, ou seja, a definição de escoamento laminar é para um Reynolds que é menor do que 50.000. Mas esse número é um pouco solto, tá? Ele depende também das perturbações que vêm do campo livre. Se o seu campo livre aqui vier com muitas perturbações, ou se ele já tiver um pouco de turbulência, essa transição pode ocorrer antes, pode ocorrer em 30.000, 40.000. Se você vier com um campo livre aqui que tem um escoamento muito suave, essa transição pode demorar a ocorrer, ocorre às vezes 700.000, 800.000, 3 milhões, então depende um pouco, sabe? Ela é um pouco solta, mas para o curso a gente normalmente usa esse aí como limiar da transição laminar turbulenta, porque o que vai acontecer na placa plana? Você vai ter isso aqui, ó. Vou desenhar aqui uma linha mais grossa aqui embaixo, vai ser assim, ó. Você vai ter esse tipo de escoamento. No começo, o seu escoamento ele é laminar, ele vai se desenvolver apenas
no começo o escoamento é laminar, ele se desenvolve assim, ó, exatamente como a gente desenhou ali em cima, cresce, e chega numa hora, ele vai entrar numa região de transição, vai começar a se transicionar, e depois dessa transição ele vai crescer como um escoamento turbulento, ou seja, você tem a região laminar e tem a região turbulenta. Mais para frente, a gente vai ver como que essas coisas vão, como que a gente modela um escoamento que passa por essa transição laminar turbulenta, porque tem também a região de transição entre eles aqui, ó, uma região que é uma mistura, onde coisas vão estar acontecendo, mas passou do laminar para o turbulento, você começa a ter formação de grandes vórtices, tridimensionalidade, muita vorticidade no escoamento. Isso muda a dinâmica do escoamento e muda também consideravelmente a troca de calor, tá? Então, primeiramente, precisa entender, para a gente começar a entender esse problema, a gente tem que entender que parte desses três princípios do nosso escoamento é bidimensional, é um escoamento com a incompressível, ou seja, a divergência de velocidade igual a zero, e é um escoamento laminar. Bom, vamos colocar então as equações, que foram as equações de Prandtl. São essas aqui, ó, que eu escrevi aqui embaixo. A primeira equação que está escrita é justamente a equação da conservação da massa. Essa é a primeira equação que a gente vai utilizar. Está aqui. Está vendo essa equação da conservação da massa, né? Equação da conservação da massa. Está assim, ó. Conservação da massa. E essa equação aqui de baixo é a equação da quantidade de movimento. Vou botar a equação da quantidade de movimento em x. Eu só coloquei a equação em x aí, não tem a equação em y. Por que não tem y? Se a gente faz a equação em y, a equação da quantidade de movimento em y, usando também essas considerações dimensionais de Prandtl, a gente acha que a equação da quantidade de movimento em y, ela nos dá aqui a variação da pressão, opa, escrevi tudo errado, né? Ela nos dá que a derivada da pressão com relação a y ela é igual a zero. Ou seja, isso quer dizer que se você encontra a pressão dentro da camada limite em um ponto em x, ela é a mesma ao longo de todos os pontos em y até sair da camada limite. Ou seja, eu tenho um ponto aqui, ó, de pressão marcado aqui nesse ponto verde, eu posso seguir nessa linha aqui até lá em cima, é a mesma pressão até ela sair da camada limite. Beleza? É a mesma pressão. Então essa aqui é a consideração que vem da equação da quantidade de movimento em y. A equação de quantidade de movimento em x é essa daqui que está sendo mostrada agora. E ela ainda é uma equação não linear, né? A gente está vendo que tem os termos aqui, ó. Esses termos são os termos advectivos, representam a advecção. Esses termos aqui são os termos de tensões viscosas, né? O único termo de tensão viscosa que sobra é esse aí, que tem essa derivada segunda com relação a y. E a gente tem um termo aqui no meio, está marcado em azul, que é o termo do gradiente de pressão. Esse termo do gradiente de pressão, na verdade, quando o Prandtl apresenta essa solução, ele substitui isso daqui, ó, por outro termo. A gente coloca esse termo aqui, ele aparece de outra forma. Ele aparece assim, ó, como o termo representa a nossa velocidade de campo livre vezes a derivada da velocidade de campo livre com relação a x. Esse termo é o que representa o que nós colocamos normalmente como o termo que representa o gradiente, os gradientes de velocidade ou gradientes de pressão dentro da equação, as equações de camada limite de Prandtl, tá? A única diferença que a gente tem aqui agora para a placa plana é que esse termo, para a placa plana, deu o infinito, a variação de um infinito com relação a x é igual a zero para a placa plana. Então a gente não tem que se preocupar com esse termo aí nessa parte. Além dessas equações, tem também a equação da energia, né? Mas nosso escoamento é incompressível, vocês podem ver lá na revisão da aula de mecânica dos fluidos, que quando a gente tem um escoamento incompressível, a energia, as equações de energia, como está mostrado aí agora, os termos que sobram também da equação de energia, a equação de energia, esses são termos que eles são desacoplados das equações de quantidade de movimento, ou seja, você pode resolver as equações de quantidade de movimento e depois encontrar as equações de energia. Olha só que interessante, hein? Porque o que a gente quer, na verdade, é isso aqui, ó. Se vão se lembrar, a gente está querendo encontrar essa troca de calor, porque a gente quer encontrar, na verdade, o perfil de temperatura. Mas a gente precisa, antes de encontrar o perfil de temperatura, encontrar o perfil de velocidades. Porque com o perfil de velocidades a gente encontra o perfil de temperatura. É daí que vem essa definição, por isso que a gente vai resolvendo dessa forma que a gente está resolvendo. Vamos primeiro resolver a parte hidrodinâmica, e depois encontramos o perfil de temperatura usando a equação da energia. Aqui na equação da energia até trouxe algo a mais, né, que é uma parcela daquele termo de dissipação, mas a gente já viu isso aqui também. Esse termo de dissipação, pode olhar lá no livro do Kundo, que esse termo de dissipação, ele normalmente tem ele é de ordem epsilon, né? Uma ordem epsilon muito pequenininha, a gente até despreza ele normalmente, não entra nas nossas equações. O que sobra é só a equação do calor, mas a gente tem novamente que resolver esse perfil
esse perfil de T aqui ao longo de x e de y, né, a nossa, que a gente chama de camada limite térmica, vai ser resolvido depois que a gente resolve o perfil hidrodinâmico. Você obtém um perfil hidrodinâmico, seu escoamento é incompressível, aí você tem um perfil que vai ser de temperatura dependente dele. E também podemos resolver, apesar de eu não estar falando isso aqui, não é para esquecer disso, a gente também tem como resolver a camada limite de concentração, ou seja, a nossa distribuição de concentração a partir do momento que a gente sabe também qual que é a camada limite hidrodinâmica. Então, toda a nossa solução de transferência de calor, na verdade, a gente queremos identificar a transferência de calor da placa plana para o escoamento ou do escoamento para a placa plana. Primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar como é que está o nosso escoamento. É estudar o nosso escoamento, ter um perfil de hidrodinâmico. A partir desse perfil, nós vamos entender quais são os nossos perfis de troca de calor, beleza? Então isso aqui é fundamental para a nossa solução. A primeira coisa é encontrar a solução da camada limite. O nosso primeiro passo vai ser resolver estas equações aqui, ó. E é isso aqui que o Prunty se propôs a fazer, mas que foi concluído pelo seu aluno, o Paul Blasius. Tá? A gente vai falar isso aqui já na próxima aula também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que isso aqui a gente pode encerrar a aula de hoje. Eu ia só deixar um comentário no final, para aqueles que gostam de ficar até o final. A gente não vai falar de escoamentos. É óbvio que tem trocas de calor, né, em escoamentos como esses aqui, que são escoamentos compressíveis, como o escoamento que o Hugo Lui que estudou, né, esse escoamento que é um supersônico. Só que essa troca de calor ela é muito mais complexa do que a troca de calor que a gente vê em escoamentos incompressíveis. Tá? Você pode encontrar também perfis de camada limite assim, deduzidos, né, na mão para escoamentos compressíveis. O Schlichten, né, que é um dos grandes, tem um livro fantástico aí sobre teorias de camada limite, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse daqui, ó, livro de teoria sobre camada limite, né, dele fala sobre camadas limite compressíveis também. E você vê que o efeito da compressibilidade na camada limite, olha só, se você tiver um Mach igual a 0, que seria o escoamento incompressível, você tem a camada limite que está resolvida, né? A gente vai ver na próxima aula que dá exatamente esse perfil de camada limite. Mas se você tiver um Mach igual a 1, 2, 3 escoamentos compressíveis, você vai vendo que os perfis vão mudando, você tem efeitos de compressibilidade. A gente não trata desses efeitos aqui na aula, porque é uma aula de graduação, mas numa aula de pós-graduação isso aí pode ser tratado também, sobre essas trocas de calor em escoamentos compressíveis. Tá? Dá para fazer, na verdade, aula só sobre isso daí, porque é um tópico muito profundo, beleza? Então, deixo isso aí para vocês, essas informações, espero que vocês tenham gostado da primeira aula. Na próxima a gente vê como é que a gente sai da solução da camada limite, sai dessas equações, porque mesmo estando com essas equações aqui, elas ainda são equações não lineares. A gente tem que sair disso aí e resolver de alguma forma, tá? Então beleza, um abraço, até mais.